fazer o nosso catecismo. Então, tentarei ser breve, apresentar só o essencial. Então, o que se entende por sacramento? A palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Sinal sensível e eficaz da graça. Então, a razão do sacramento é a comunicação da graça. Quantas espécies há de graça? Duas. A santificante. Há duas espécies de graça santificante, graça primeira e graça segunda. O que é a graça primeira? É aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. O que é a graça segunda? É o aumento da graça primeira. Então, o principal efeito do sacramento é a graça. Ou a graça primeira, no caso do batismo e da confissão, caso a pessoa tenha caído em pecado mortal, ou então da graça segunda, que é o caso da confissão também, se a gente confessa os pecados veniais, e dos sacramentos chamados dos vivos. Vamos passar aqui primeiro a ter uma palavrinha sobre a crisma, depois veremos a questão de por que renovar sob condição. Que é o sacramento da confirmação. É o sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? Nos faz perfeitos cristãos confirmando-nos na fé, aperfeiçoando em nós outras virtudes e os dons recebidos no batismo. Por isso se chama confirmação. Ela consolida o que já começou. Ela torna a pessoa não só filha da igreja, mas soldado da igreja, soldado de Cristo. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação e já tinham sido recebidos no batismo? Porque quem tem a caridade tem todos os dons. A graça santificante se acompanha sempre dos dons. Mas na confirmação eles são consolidados, são fortificados. Sabedoria, então, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São 7. Qual é a matéria desse sacramento? Matéria, além da imposição das mãos do bispo, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso, este sacramento também se chama crisma, que significa unção. Então, estamos lendo aqui o Catecismo de São Pio X, que diz, então, que a matéria, todo sacramento tem uma matéria e uma forma. Matéria é aquilo que é utilizado no sacramento, a forma é, em geral, as palavras. As palavras, aquilo que vai determinar o significado daquele gesto. Jogar um pouco de água em cima da cabeça da criança, qual é a significação? É dada pelas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem a parte material, que é mais indeterminada, e tem a parte mais determinante, que nós chamamos forma. Na confissão é a absolvição, que sucede a um juízo. Todos os pecados retiverdes serão retidos. Tem casos que o padre não pode dar absolvição, então ele retém. E casos que ele pode dar, então ele faz um juízo sobre a disposição do penitente, e se ele confirma que o penitente está em boas disposições, ele dá a absolvição, que é a forma. O que significam o óleo e o bálsamo desse sacramento? O óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça, que se infunde na alma do cristão para o confirmar na fé. O bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão, fortificado por essa graça, é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e preservar-se da corrupção dos vícios. Porque se faz uma unção na fronte? Faz uma unção na fronte onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não deve se envergonhar do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Porque se dá uma leve bofetada na face do crismado, dá-se uma leve bofetada na face do crismado para que ele saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e por amor de Jesus Cristo. Então, para o crismado saiba de estar pronto a tudo sofrer, todas as afrontas, todas as penas pela fé e amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavrinha sobre a necessidade de receber o sacramento sob condição, porque os sacramentos, a matéria de sacramento deve ser tuciorista. Tuciorista é uma expressão para dizer que a igreja quer que a gente esteja seguro.
A gente não pode receber um sacramento duvidoso. Se alguém foi batizado com leite, ele deve recorrer a um padre que depois o batize com água. Por quê? Porque não pode ficar na dúvida se o sacramento foi válido ou não. Então, a matéria tem que ser indicada pela igreja e a forma também. E a intenção também. Então, vou ler primeiro umas passagens que vão mostrar o ambiente em que são dados os sacramentos hoje em dia, que lançam a primeira dúvida, a primeira confusão, que é em relação à intenção, à significação dos sacramentos. Então vou ler aqui esse passagem desse livro, que foi traduzido em português, do padre Matthias Gaudron, que apesar do nome, ele é um alemão, da Fraternidade São Pio X, então Catecismo Católico da Crise na Igreja. Então ele se pergunta: quais são as novas teorias? Essas novas teorias sobre os sacramentos são muito espalhadas? Resposta: se lê com surpresa debaixo da pena do cardeal Ratzinger. A concepção dos sacramentos como instrumentos da graça, que nós vivemos em São Pio X, que o sacramento é um instrumento da graça, que aumenta a graça, que dá a graça primeira, ou então aumenta a graça segunda. A segunda, ou então, que dá a graça segunda, perdão. Dar a graça primeira é dar a graça santificante a quem não tem, quem está em pecado mortal. É o fato do batismo e da confissão. Aumentar a graça primeira é o que significa graça segunda, que é aumentar a graça santificante já possuída. Então a gente lê, debaixo da pena do cardeal Ratzinger, diz o padre Gaudron, está tirado do livro Princípios da Teologia Católica, do Joseph Ratzinger, publicado em 2005. Então ele diz: a concepção dos sacramentos como instrumentos da graça que eu recebo a título de remédios sobrenaturais, a fim de, por assim dizer, de assegurar unicamente minha saúde eterna, pessoal, constitui um engano por excelência em matéria sacramental. O que tem nessa frase do cardeal Ratzinger de surpreendente? Pergunta o padre Gaudron. E ele responde: esta frase é surpreendente porque os sacramentos são exatamente remédios sobrenaturais destinados à cura e à nossa cura e nossa saúde espirituais. Essas feridas que eu estava falando, do qual faz alusão o Evangelho de hoje, ferido, exatamente, o sacramento é para isso, para curar essas feridas. Então, essa frase é surpreendente porque os sacramentos são exatamente remédios sobrenaturais destinados à nossa cura. Enquanto o cardeal havia dito: a concepção dos sacramentos como instrumentos da graça que eu recebo a título de remédio sobrenatural, a fim de, por assim dizer, assegurar unicamente minha saúde eterna pessoal, constitui um engano por excelência em matéria sacramental. A única coisinha que teria talvez aqui uma desculpa é a palavra unicamente. Mas há nos progressistas um desprezo da santificação individual e uma visão sempre global, sempre assim comunitária, uma deturpação da significação exata do sacramento e um desejo de fazer tudo em comum. Daí as confissões comunitárias, daí a absolvição comunitária, daí uma porção de coisas. Eles, por exemplo, no movimento litúrgico, eles não gostavam de ver uma pessoa rezando o terço sozinha, ou de fazendo meditação. Por quê? Porque tem que ser comunitário, tudo tem que ter comunitário. E esse desejo de comunitário que tem uma parte bom, mas ele no progressismo toma uma forma que é péssima, que deturpa a doutrina católica. Então, o padre Gaudron, continuando, responde: esta frase é surpreendente porque os sacramentos são exatamente remédios sobrenaturais destinados à nossa cura e à nossa saúde espiritual. Então, essa frase é surpreendente, mesmo se o fato de eles serem um remédio, não é debaixo dessa forma, mesmo se não é debaixo dessa forma caricatural. Porque a moquerie, o se rir dos outros, rir de uma coisa, é sempre um meio fácil de apresentar alguma coisa debaixo do seu aspecto ruim, enquanto que os verdadeiros argumentos estão aqui em falta. O cardeal Ratzinger tem então uma falsa noção dos sacramentos?
Responde o padre Gaudron. Karnal Ratzinger insiste muito sobre o caráter comunitário dos sacramentos, como mostram as citações seguintes. A unidade com Deus é ligada à nossa própria unidade, se realiza por ela. A unidade com Deus é ligada à nossa própria unidade, se realiza com ela. Para Noé não foi assim. Noé estava separado do resto do mundo que pereceu. Então essa unidade, tal como ela é concebida pelo modernismo, ela não é a unidade concebida por Nosso Senhor. Pois ele diz, a graça é sempre uma realização de unidade. O sacramento, como rito litúrgico, é sempre uma obra comunitária. O sacramento, por assim dizer, o tipo cristão da festa. Esta capacidade de alegria que provém da comunidade e dos poderes do qual ela está investida. Bom, isso é para dizer que, além da questão da matéria e da forma, há um problema quanto à intenção. A gente não sabe mais o que os progressistas pensam exatamente do sacramento. Então, qual é o problema exatamente com a crisma? Então, vamos ver aqui. Os sacramentos administrados segundo novos ritos podem, em princípio, ser inválidos. Podem, em princípio, ser inválidos. Se deve, no entanto, formular uma dúvida para a confirmação e a extrema-unção. Então, a crisma, né? E a extrema-unção. Que não fossem administradas com óleo de oliva. Então, óleo de azeitona. Em alguns casos, em alguns outros casos, as más traduções da forma sacramental podem também fazer duvidar da validade dos sacramentos. Então, tem 3 coisas que intervêm: a matéria, a forma e a intenção. A matéria nesses 2 sacramentos não foi mudada, mas foi tornada mais ampla. Atualmente pode-se usar qualquer óleo de amendoim, óleo de soja. Isso é contrário ao que a igreja sempre fez. Então há uma dúvida. Não há uma afirmação de segurança, mas há uma dúvida. E como a igreja prefere que a gente receba o sacramento com segurança, ela nos propõe de receber, né? A gente podemos pensar que é o pensamento da igreja, de receber de maneira segura. Então receber sob condição da mão de um bispo que vai usar a matéria exata. Os outros até podem usar, porque o óleo de oliva não foi excluído, mas a gente não sabe que eles usam. E depois das más traduções fazem que às vezes usam uma fórmula diferente. Se houver um defeito ou na matéria ou na forma, acabou, não tem sacramento. Se um padre rezar missa com um vinho de jabuticaba, não tem missa, mesmo que ninguém saiba. Está todo mundo aqui, ninguém sabe, não tem missa. Por quê? Porque não usou a matéria. E então, se alguém alterar a matéria da crisma, botar óleo de amendoim, há uma dúvida. Aí não há certeza, não há dúvida. Uma dúvida muito fundada, porque nunca se usou na história da igreja óleo de amendoim para a crisma. Então, se usou, há uma dúvida. E como a gente não deve ter dúvidas naquilo que diz respeito à nossa salvação eterna, a gente deve receber sob condição. Da maneira que a palavra vinho designa o sentido primeiro do termo, o suco de uva fermentado, quando fala quando se fala vinho, o sentido primeiro é o vinho da uva. E, da mesma maneira, mesmo se esse termo vinho pode ser utilizado de uma maneira secundária, né, como vinho de jabuticaba, de arroz e de outras coisas. Assim também a palavra óleo, na antiguidade, designava, antes de tudo, no senso próprio, o líquido obtido pela pressão das azeitonas. Da mesma maneira, então, que só o vinho da vinha e o pão do trigo são matéria válida do sacramento da Eucaristia, da mesma forma, somente o óleo de oliveira é matéria válida da confirmação e da extrema-unção. Tal era a opinião tradicional e comum dos teólogos. Então, a extrema-unção também. No caso, se não tem outro padre, melhor chamar um padre mesmo progressista para dar a extrema-unção. Mas saibam que há uma dúvida. Existem outros argumentos a favor do óleo de oliveira. Pode-se notar que mesmo na Semana Santa, onde foi instituído o sacerdócio,
dia também em que ele tomou o pão e o vinho para instituir a Eucaristia. Nosso Senhor regou com seu suor e seu sangue o Jardim das Oliveiras, próximo a um pressoir à huila, uma pequena, onde se pressiona, onde se faz um instrumento no qual se faz o óleo de oliva, como para santificar a matéria do qual serão feitas as santas unções. De fato, é assim também que na Semana Santa, cada ano, os bispos consagram os óleos santos para a missa crismal. Esta opinião que o óleo deve ser de oliveira se baseava sobretudo no fato que mesmo que o Cristo tenha empregado, que da mesma maneira que o Cristo empregou o pão de trigo e o vinho de uva na última ceia, da mesma maneira as unções que ele recomendou aos apóstolos não podiam ser senão unções de óleo de oliveira. Não poderia vir ao Espírito dos Apóstolos utilizar outra coisa que o óleo no sentido primeiro, próprio da palavra, no sentido nobre do termo. O emprego de um outro óleo, torna ao menos duvidosa a validade do sacramento. De onde vem os outros óleos, o uso dos outros óleos? Vem de um decreto do dia 3 de dezembro de 1970. Então, quem foi confirmado antes de 1970 não tem que se preocupar. Mas quem foi depois deve se preocupar. Em 3 de dezembro de 1970, um decreto da Congregação dos Ritos autorizou a utilização de óleos vegetais, de outros óleos vegetais, da administração dos sacramentos. Como é que a Sagrada Congregação explicou essa mudança? A Sagrada Congregação não explicou como se tornava de repente possível o que sempre havia sido considerado como matéria provavelmente inválida. Não explicou. Fez e não explicou. Não explicou porque não tem explicação. Não haveria então nenhuma explicação a essa mudança? Não se deu sobre essa mudança nenhuma explicação doutrinal. Se invocou somente uma razão prática, que Paulo VI retomou 2 anos mais tarde na Constituição Apostólica Sacra Uncione Infirmorum. Como o óleo de oliveira, cujo emprego era até o presente exigido para a validade do sacramento, não existe, ou então muito difícil encontrar em certas regiões, nós decretamos, a pedido de numerosos bispos, que se pudesse, no futuro, usar igualmente outro óleo. Esse deverá ser sempre extraído de plantas. Essa explicação resolve a questão? A explicação prática tende a aumentar o problema, pois é evidente que nunca foi tão fácil como hoje de obter o óleo de oliveira em todas as partes do mundo. Os transportes hoje, uma das glórias do mundo moderno são os transportes. Então, se antigamente se é difícil em alguns lugares ter óleo de oliveira, sobretudo no passado. Hoje, com os navios, grandes navios, aviões, carro, caminhão, trem, tem tudo que é necessário para levar óleo de oliveira para quem não tem. Depois a quantidade que se usa é mínima. A gente recebe um vidrinho assim para o ano todo e sobra no final do ano. Então, só para dizer então que tem isso. Mudança de forma de alguns sacramentos, por exemplo, a nova forma de sagração dos bispos, não é motivo de duvidar da sua validade? Alguns pretenderam que a modificação da forma da sagração episcopal tornaria as novas sagrações inválidas desde 68. Na realidade, o novo ritual utiliza uma forma próxima daquela dos ritos orientais. Não se pode, então, seriamente pôr em dúvida a validade, mesmo se essa mudança é lamentável. Então, em relação à sagração, não se tem a sagração dos bispos. Mas não é só isso que entra em causa. Se o bispo não fosse bispo, então ele não consagraria então, os santos óleos e não haveria então jeito de ter a crisma. Existem algumas outras razões para duvidar da validade dos novos sacramentos? É necessário lembrar que a matéria e a forma não bastam para tornar um sacramento válido. É necessário também que o ministro tenha a intenção de dar o sacramento como a igreja o deseja. Um padre que não crê na eficácia dos sacramentos não pode então administrar validamente? O problema não é da fé do ministro, mas da sua intenção.
Um padre que perdeu a fé pode ainda dar validamente os sacramentos, se ele quiser. Ao menos no seguinte ponto. O ministro da igreja, se ele tem a intenção geral de fazer o que faz a igreja, então se o padre, mesmo tendo perdido a fé, tem a intenção de fazer o que faz a igreja, ele administra validamente. Mas, em contrapartida, se ele recusa conscientemente de ser instrumento do Cristo da igreja, o sacramento não é válido. Pode-se pensar que alguns padres administram sacramentos recusando, assim, com pertinácia, conscientemente, de fazer o que faz a igreja? Resposta. Numerosos são hoje os padres que foram propriamente excitados durante seus anos de estudo contra a noção católica de sacramento, da qual se ridicularizava como sendo uma espécie de mágica. Ora, não se pode excluir que na administração dos sacramentos, de maneira inteiramente consciente, eles recusem de realizar um sinal produtor da graça, querendo simplesmente presidir uma celebração comunitária e realizar uma função social. Pode-se então receber os sacramentos nos novos ritos? Em razão dos defeitos anunciados acima, não se deve receber os sacramentos dos novos ritos, mas somente nos ritos tradicionais, que são os únicos dignos e certamente válidos. Não é permitido receber os sacramentos sob uma forma duvidosa. Uma exceção deve ser feita, porém, para os últimos sacramentos, extrema-unção, quando, em caso de urgência, é impossível chamar a tempo um padre fiel à tradição. Então, eis aí explicado que é uma questão. A questão é sobretudo na matéria, mas ela pode também atingir a forma devido às más traduções e pode também atingir a intenção devido à má teologia dos padres que são formados hoje, numa teologia modernista que destrói a significação dos dogmas católicos e do ensinamento da Igreja sobre os sacramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.